Olá, boa noite. Sou Alex Gonzaga, da empresa AG Soluções. Estarei hoje com vocês no nosso quinto Tirando de Letra, onde nós convidamos um dos facilitadores que está conosco desde 2010, atuando com treinamento e desenvolvimento na AG Soluções, que é o Augusto Cruz. E estamos aqui aguardando o nosso professor ele entrar na live para que a gente consiga fazer, né, o nosso bate-papo. O professor Augusto entrou, vou fazer o convite dele. Professor Augusto Cruz, boa noite. Como é que tá? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, né, ao nosso quinto encontro do Tirando de Letra, certo? Na data especial do dia 2/7, né, de 2020, tá? Nessa data, quero dizer a todos, certo, que nós fizemos, né, uma pequena alteração na nossa programação prevista, tá? E o nosso professor Augusto Cruz teve todo um cuidado e toda uma atenção especial de vir antecipar um pouquinho, né, a sua data para a data de hoje, contribuindo aí sim de forma estruturada, né, para o quinto Tirando de Letra, que nós vamos estar debatendo hoje uma série de situações importantíssimas, né, relacionadas a um dos temas que o professor Augusto tem desenvolvido ao longo desses anos de forma maravilhosa, com uma maestria muito grande. Tá? Eu quero agradecer a presença de todos, nós já temos algumas pessoas entrando, né? Boa noite a todos, certo? Quero anunciar, né, que o tema de hoje é a importância dos multiplicadores de conhecimento para o ambiente organizacional, certo? E queria passar um recado para vocês, para as pessoas que estão aí, né, acompanhando essa live. Aqui ao lado, vocês veem que tem um QR Code que está disponível, tá certo? E esse QR Code ele serve exatamente para que você, mesmo tendo assistido essa live, você tem alguma pergunta, né, algum questionamento ao professor Augusto, que vai estar conosco, certo? Você pode mapear esse QR Code, tá? Através da sua câmera, do seu celular, e você consegue, né, entrar lá no campo disponível para você poder fazer até 3 perguntas direcionadas, certo, ao professor, e ele vai ter toda a atenção, todo o cuidado, né, de poder responder carinhosamente a cada um de vocês, certo, que estão fazendo parte dessa live, tá? Quero informar, né, relembrar a todos que nós teremos 60 minutos. Começamos agora às 18h30 em ponto, né, e vamos até às 17h30. E nesses 60 minutos, tá, nós vamos ter lá nos finalmente, né, nos 10 minutos finais, a oportunidade de duas pessoas que estiverem assistindo, certo, essa live, poder fazer pergunta ao nosso trainer, certo, que vai estar aqui à disposição, compartilhando seus conhecimentos com vocês, tá? Ressaltar que aqui embaixo, né, ó, do Instagram, tem aí um campozinho, certo, que você pode fazer algum comentário, né, você pode fazer alguma pergunta, e aí a gente pode ir incluindo, certo, esses questionamentos ao longo, né, desse bate-papo que a gente vai ter juntos, tá certo? Além disso, quem estiver gostando, né, da live, manda um coraçãozinho aí. Se estiver funcionando o som, se estiver funcionando a imagem, né, manda esse coração também. Que a gente vai ter essa referência, né, de cada um de vocês, com base, certo, nesses corações que vocês vão mandando pra gente, tá bom? E quero enaltecer de novo. Professor Augusto Cruz, lembro, certo, há alguns anos atrás, né, quando nós tivemos a oportunidade de idealizar, certo, o programa Crescer juntos, né, em 2010, 2009, sei lá, foi alguns anos atrás, tá? E hoje, né, nós vemos esse programa, né, se multiplicando afora, certo? E temos aí hoje 12 facilitadores, né,
né? Eu e você fazemos parte dessa grade, tá certo? E eu queria te perguntar, né? Fala um pouco sobre a experiência do Augusto Cruz ao longo de toda essa história conosco e também, né, na sua carreira como profissional, como multiplicador de conhecimento. Por favor. Muito bem, vamos rapidinho para não tomar o tempo do conteúdo. Eu sou Augusto Cruz, tenho formação em pedagogia, e essa formação foi uma escolha que eu fiz, porque eu trabalhava na área de treinamento e desenvolvimento do Banco do Estado do Ceará, e comecei a dar treinamento em 1984, lá mesmo. Depois fui expandindo, né, as áreas. E aí fiz também recursos humanos, a especialização em recursos humanos, especialização em educação à distância, para ir me entrosando mais, me sintonizando mais, me harmonizando mais com essa história do treinamento, que foi uma paixão. Né? Treinamento é uma paixão. Eu digo assim, sala de aula é igual ao lema do AA, evite a primeira dose. Se você entrar e gostar, acabou, não tem mais jeito. Eu estou na sala de aula desde 84, então. E aí tive o grato prazer de ver a AG Soluções nascer. Né? Você gentilmente me convidou para a primeira reunião e nós estamos juntos aí como parceiros desde que a AG se tornou oficialmente uma realidade, porque na sua cabeça ela já vinha há muito tempo, no seu coração ela já vinha há muito tempo, o que é bom demais. Com certeza. É muito interessante, né, Augusto? Quando a gente idealiza um projeto e a gente começa a ver esse projeto ir para a prática, né? E nada melhor do que toda essa prática, toda essa vivência que nós experimentamos juntos, né? E notamos que nós já tivemos aí N turmas, né, realizadas em N instituições, seja aqui no Ceará, seja fora do Ceará. Né? Nós tivemos aí juntos na Bahia, no Aracaju, né, em Minas, no Rio de Janeiro, né, fazendo João Pessoa também. Né? Então, realmente, a gente conseguiu, né, consolidar uma imagem muito saudável dentro dessas instituições que nós vivemos. Né? E aí, Augusto, sei que existe uma ansiedade, certo? Das organizações quando a gente fala sobre esse tema, né? Porque, afinal de contas, quando a gente fala da importância dos multiplicadores de conhecimento, né, dentro dessas instituições, seja elas públicas ou privadas, a gente começa a perceber, né, que nós precisamos cuidar desse momento. Não é simplesmente fazer de qualquer jeito, né, uma multiplicação de informação. Tá? E aí a gente percebe essa necessidade desse compartilhamento de informações, seja de processos, de planejamento, né, porque precisa também as pessoas entenderem para onde que essa organização está seguindo, né, dentro dos seus projetos. E aí eu queria que você contasse aí para o nosso público, né, alguns critérios, certo? Que são importantes para que a gente possa ser um multiplicador de conhecimento de forma estruturada dentro da nossa caminhada. Perfeitamente. Olha, eu sou um grande defensor do multiplicador de conhecimentos, do facilitador de treinamento interno. Tá? Por quê? Porque o camarada conhece a empresa, conhece a chamada política da empresa, conhece o jeitão de ser da empresa e a história da empresa. Então, digamos que ele domine uma área de conhecimento, vamos supor, contabilidade, ou estoque, ou sei lá, domina uma área qualquer, a área de atendimento da empresa, né? A área de cliente, a carteira de cliente. Então, ele tem o domínio daquela área, ele tem aquele conhecimento. Então, ele pode muito bem ser chamado a treinar os novos funcionários ou os funcionários que estão sendo relocados de um setor para o outro. Então, qual é o primeiro critério? É que ele tenha esse domínio do conhecimento. Se ele não conhece profundamente a área, no sentido de teórico e prático, né, a vivência, então não dá para ele ser um facilitador. O primeiro critério é esse. O segundo é ele ser preparado para saber para aperfeiçoar, se ele já sabe, o planejamento didático e a própria didática, a
própria forma de apresentar aquele conteúdo que ele domina. Então, para isso, ele tem que gostar de ensinar, tem que gostar de aula. Porque eu conheço uma pessoa que ela é excelente quando ela vai para a sala de aula, mas ela não gosta. Ela prefere elaborando o projeto. Eu digo, olha, quando você vai para a sala de aula, você é excelente. Ela disse, mas eu não gosto de estar na sala de aula, então não adianta. Porque a pessoa vai comprometer o processo, né? Então, voltando, relembrando aí, ele tem que ter o domínio do conteúdo, ele tem que ter uma didática, ele tem que ser preparado para planejar didaticamente, preparar conteúdos, preparar material didático, ter uma desenvoltura em sala de aula, e ter isso aí pronto, aí cair em campo e agir, né? Ou seja, ir para a sala de aula e multiplicar os conhecimentos que ele sabe. E aí, se vai avaliar como é que foi a parada e dar continuidade ao trabalho. Eu sempre falar nisso, eu sempre digo o seguinte, você não pode se contentar com a primeira avaliação, porque o cara pode tirar excelente em tudo e ser a empolgação da turma. Pode acontecer. Ou pode, como aconteceu numa turma que eu coordenava na minha empresa, na empresa que eu trabalhava, no banco, que uma dupla de facilitadores foi para a sala e a avaliação foi lá embaixo. E um colega disse, olha, não põe mais essa dupla. Eu digo, olha, eu vou arriscar novamente, porque eu tinha um problema de relacionamento com uma pessoa na sala. E eu arrisquei. E a segunda avaliação foi lá em cima. Então, você nem pode desistir porque a avaliação foi lá embaixo, a primeira, nem achar que é o máximo porque a avaliação foi lá em cima. Você tem que dar uma segunda chance, avaliar o processo como um todo. E aí, basicamente, o critério é esse. E é interessante, né, Augusto, que a gente acaba, eu pelo menos, me descobri dentro de sala de aula, né, dentro de um viés muito legal, e que é a questão dos jogos, né, que são as práticas, as vivências, tá? Mas existe também, dentro do cenário organizacional, né, que às vezes nós estamos orientando pessoas ali, no ambiente de trabalho. Né? Nós não precisamos simplesmente ter aquela simbologia da sala de aula lá definida, né? Para que eu possa multiplicar um determinado conhecimento. Isso aí, quanto mais estruturado eu trago essa forma que eu estou levando, né, para o outro, essa informação, eu dou condições para que aquele profissional ele possa aderir melhor, né, às práticas do dia a dia, ele possa se sentir mais à vontade. Eu me lembro de alguns exemplos de sala de aula que a gente viveu juntos, né? E que os alunos falavam exatamente sobre isso, né? Eu tive o grato prazer de trabalhar através da AG a formação das lojas formadoras da Cencosud, Barbosa e Companhia Limitada. Né? O que fez lá? A gente estava preparando os facilitadores, os multiplicadores de conhecimento, que em sua maioria treinavam os funcionários em loco, em serviço. Né? Montaram a loja formadora e todos os funcionários que eram admitidos na empresa, que são admitidos na empresa, passam primeiro algumas semanas naquela loja formadora aprendendo o seu serviço. E o camarada que está do lado, vamos supor, ele vai trabalhar na parte de frios. Então, o encarregado de frios que está do lado é um funcionário do supermercado e é, ao mesmo tempo, um multiplicador de conhecimento. Está trabalhando cliente, ao mesmo tempo, está formando aquele funcionário que vai trabalhar em frios na outra unidade. Então, é exatamente isso que você está dizendo. Quer dizer, eu posso ser um multiplicador de conhecimento na sala de aula, trabalhando conteúdos através de material didático, de jogos e dinâmica de grupo, como eu posso estar orientando o funcionário na execução do serviço. Caixa, por exemplo. No supermercado está lá o caixa, em treinamento, está ali aprendendo, e tem um orientador. Sim. Exatamente. Nesse sentido, né? E olha que interessante, o professor Campos, né, que é um dos mestres que está conosco, né, dentro desse desafio do programa Crescer, né, desde 2010 também, né, ele está comentando aqui, legal, né, que a gente tenha esse entendimento, certo? Da questão técnica, mas existe também, né, a questão comportamental, que é importante a gente
levar em consideração dentro do ambiente em que nós estamos inseridos, porque, querendo ou não, existem estilos de pessoas, existem características, né? Fala um pouco sobre essa questão, Augusto. Muito bem, você falou na questão comportamental, e ela é fundamental. 2 motivos. Primeiro, o facilitador, o multiplicador de conhecimento, na sala de aula ou em serviço, ele está representando a empresa. Então, o que ele fizer ali naquela hora, para o treinando, que embora seja também funcionário, quem fez foi a empresa. Quem disse foi a empresa. Tem força de lei. A segunda coisa é o relacionamento. Eu já passei de 200 turmas de facilitadores, de multiplicadores há muito tempo. Perdi as contas. Estou recontando agora. E sempre eu faço uma pesquisa, Alex, você sabe disso, eu faço uma pesquisa numa história de um professor que marcou a vida de estudante da pessoa. E como resultado dessa pesquisa é muito interessante, porque a coisa que mais marca, que mais deixa a lembrança é exatamente o relacionamento. Sim. O camarada pode ter o domínio do conteúdo, ter até uma boa didática, mas se ele não souber se relacionar com os treinandos, então ele perde muito mesmo. Né? Claro que os professores que marcaram tinham um bom relacionamento, mas também tinham domínio do conteúdo e didática. E detalhe interessante, são exigentes. Ter um bom relacionamento não é aquele professor que é bonzinho com treinando, não, absolutamente, não encontrei, não, é isso aí. São pessoas que são empáticas, são compreensivas, que têm um bom relacionamento, mas que exigem, porque sabem que ele sabe que está preparando um profissional, não está preparando um camarada para tirar uma nota e passar uma prova, não. Está preparando um profissional para aquela área. Então, são exigentes. E é interessante, né? Até o professor Luciano Lopes, certo? Está aqui conosco também assistindo, certo? Ele está tendo, né? Grandes amigos nós estamos tendo a oportunidade de estar convivendo dentro desse projeto. E excelentes multiplicadores, excelentes facilitadores. Eu os conheço. E aí ele fala, né, que é importante a questão dos conhecimentos conceituais para explicar as políticas, né, que são vivenciadas dentro da própria empresa. É interessante quando ele fala disso, que me remete a um programa chamado de consciência corporativa, certo? Eu não posso simplesmente falar sobre a empresa se eu não entendo o que é essa consciência, eu não entendo o que é a missão, a visão, os valores, né? Aí eu acabo desconectando, aí eu não faço com que as pessoas, de fato, deem continuidade, né, naquele trabalho que está sendo discutido, né? Sim. E esse conhecimento, ele tem que ser o conhecimento de memória, de conteúdo, mas tem que ser um conhecimento de coração, ou seja, de vivência. Eu tenho que acreditar. Se eu estou dentro da empresa, eu conheço o procedimento, mas eu não concordo, primeiro, eu não devia nem estar lá. Segundo, se eu estou e não concordo, eu não posso ser multiplicador. Como é que eu vou passar uma coisa que não concordo? Verdade. Então, eu tenho que conhecer profundamente, mas vivenciar aquilo. Eu tenho que acreditar naquilo, eu tenho que concordar com aquilo. Não obrigatoriamente, mas por ver que é uma coisa realmente lógica, que faz bem e que está faz correto. Sentido, né? Sim, que é possível. Exatamente. Perfeito. Agora, vale ressaltar que, teoricamente, todos os profissionais, em algum momento, eles podem desempenhar esse papel de multiplicador de conhecimento, certo? Mas eu noto que é muito importante que essa pessoa ela tenha um domínio de um determinado assunto, tá certo? Então, quais são os seus pensamentos dentro desse contexto? Já a pessoa tem o domínio aí? No conteúdo, no conceito, naquilo que a gente está discutindo. Sim, ela precisa ter o domínio do conteúdo, do conceito, compreendendo aquilo dentro do contexto da empresa. Porque, assim, digamos que eu seja um facilitador, um multiplicador de treinamento na empresa X. Eu trabalho na área de atendimento e eu costumo treinar ali os funcionários naquela área. Mas se, porventura, tempos depois eu for para a empresa Y, embora eu domine a questão do atendimento, o conceito do atendimento, mas eu tenho que me inteirar da política de atendimento dessa nova empresa. Quer dizer, não é só o conceito. Eu não posso pegar um conteúdo, um conceito no livro e achar que ele está valendo geral. Não, eu tenho que sintonizar essa teoria
com a vivência da própria empresa. Então, realmente, esse conteúdo ele tem que ser dominado dentro daquele contexto. Perfeito. E uma coisa que eu noto, né, Augusto, é que é necessário também fazer a inter-relação dessas informações. Né? Não adianta simplesmente eu entender tecnicamente só daquela informação para eu não saber da consequência dela. Né? Então, entender o ciclo das coisas, da tal da visão sistêmica, ajuda, né, para que esse profissional ele consiga, de fato, agregar valor. Né? É a tal visão sistêmica, né? Eu entendo daquela área, mas o que aquela área tem a ver com a empresa toda? Perfeito. Porque, de repente, a pessoa está ali atendendo no balcão. Uhum. E ela só entende daquele papel que ela tem no balcão. Uhum. Não pode. Ela está dentro do sistema, que é a empresa toda. Então, ela tem que saber. Ela não precisa dominar cada setor, mas ela tem que saber onde as andorinhas dormem. Ela tem que saber por onde os papéis transitam. Ela tem que saber que setor é responsável pelo quê. Uhum. Né? Porque senão não funciona, realmente. É o que você falou. Dominar um conteúdo, mas o conteúdo dentro de um contexto, dentro de uma engrenagem total que é a empresa. Perfeito. Perfeitamente. Agora me diz uma coisa. Eu ter multiplicador dentro da minha instituição, dentro da minha empresa, é uma economia? Você considera? Fantástica, fantástica. Por quê? Você preparar os multiplicadores internos é um investimento que quem compreende bem esse processo não pode perder. Por quê? Porque, assim, quando eu falo isso, eu vou te confessar um negócio aqui ao vivo. Quando eu falo isso, as pessoas dizem, puxa, mas você é um facilitador, você é um multiplicador que é contratado pelas empresas e você está trabalhando contra você? Eu digo, não, absolutamente de jeito nenhum. Absolutamente de jeito nenhum. Porque a AG, por exemplo, me envia para uma empresa para formar os multiplicadores internos. Por quê? Porque a empresa precisa ter os multiplicadores internos para treinar os funcionários novos e outros no contexto interno, né, naquilo que é próprio da empresa. Quem está lá dentro é quem conhece realmente. Não precisa chamar alguém de fora para falar do que acontece ali dentro. Então, tem que ter um multiplicador interno. Sim. Isso não vai, de maneira nenhuma, descartar o externo. Porque o externo vem com outro conteúdo, vem para dar uma renovada nos conceitos, vem para dar uma mexida na turma, vem para trazer outras visões, mas eu não preciso, por exemplo, eu vou treinar um funcionário meu da minha empresa no serviço, eu não preciso chamar um instrutor externo, eu não preciso chamar alguém de fora, se eu tiver pessoal preparado para isso. Olha aí. Se eu tiver pessoal preparado para isso. Daí porque algumas empresas fazem o chamado banco de facilitadores, banco de multiplicadores. Como é o caso da Seconsult, da De Barbosa, que nós trabalhamos tanto lá dentro. O que eles fizeram? Eles montaram um banco de instrutores, de multiplicadores de conhecimento. Então, quando eles precisam de alguém para dar um treinamento interno, eles têm a pessoa preparada. Né? Porque nós fomos lá e preparamos, né? A gente foi lá e preparou. Temos condições para isso, né? Temos condições para isso. Então, é uma economia, sem dúvida nenhuma, a economia é um investimento realmente muito bom, porque ele tem a pessoa preparada dentro do quadro funcionário dele. Tranquilo. Eu acredito muito, né, que quando nós estamos falando sobre esse entendimento, quanto mais eu oriento outras pessoas, significa que eu internalizei cada vez mais forte aquele conhecimento, né? E aí exige de mim, né, multiplicador, certo? Que eu tenha muita aderência. Porque se eu não tiver essa aderência àquele tema, a tendência é que o outro não vai aprender tudo o necessário. E aí eu vou ter uma bengala do lado, né? Toda hora, dependendo de mim para uma determinada situação. E o multiplicador ele tem que ser muito, muito assertivo na hora de estar compartilhando, né, os conhecimentos. Perfeito. Ele tem que ter o domínio, ele tem que ser assertivo e ele tem que viver aquilo que ele ensina. Perfeito. Viver aquilo que ele ensina, para haver uma coerência entre o discurso e a prática. Né? Nós tivemos pessoas da área de segurança do trabalho
da área de qualidade e higiene nas nossas turmas. Sim. E eu sempre disse para elas, olha, se você ensina na sala de aula ou no serviço que a pessoa tem que usar um EPI, tem que usar umas luvas, um capacete, sei lá, um avental, né, uma touca, de acordo com a área, e você não usa, não pode, de jeito nenhum. Porque você está dizendo para fazer uma coisa e não está fazendo. E eu digo mais. Se alguém te encontra, Alex, numa turma e vai gravar você como aquela pessoa que foi lá formá-lo. Se ela te encontra em qualquer lugar do mundo, a primeira coisa que ela vai lembrar de ti é o professor que me deu aquela formação. Eu dizia, olha, você diz dentro da empresa que a pessoa tem que usar o EPI. Aí ela te encontra na praia, no domingo, no seu carro particular, sem cinto de segurança. Então, a primeira coisa que ela vai ver, aí, o professor está sem cinto de segurança. Ela não quer saber se é domingo, se você está na... Não, exato. Ela não quer saber se é domingo, se você está no seu carro particular. Não quer saber disso, não. Ela vai ver que você está sem cinto de segurança. E aí não pode, quer dizer, tem que vivenciar esse conteúdo, esse domínio, na prática e na vida. Tem que ser, ela tem que viver aquilo que ela ensina. Porque senão a máscara cai, aí não dá. É verdade. E assim, então, eu ter um multiplicador se torna um bem de capital para a empresa, né? Perfeitamente. O multiplicador interno, ele é um bem de capital para a empresa e ele é um bem de capital para o próprio multiplicador. Por quê? Porque o multiplicador ganha de qualquer forma. Porque tem empresa que paga a hora aula, para ele desempenhar aquele trabalho, porque sabe que ele vai ter que planejar, ele vai ter que preparar material e ele vai ali ministrar a aula. Tem empresa que não paga em espécie, mas paga em folga, dá outro benefício. E fora isso, tem benefícios de que uma coisa que você falou há pouco tempo. Quanto mais ele ensina, mais ele domina, mais ele aprende, mais ele tem segurança naquilo que ele faz. Então, é sempre um ganho para ele. E é um ganho para a empresa também, porque ela tem pessoas preparadas, que ela confia, que ela sabe, que podem preparar de uma maneira excelente, com qualidade, os novos funcionários ou aqueles que trocaram de setor, estão mudando de área e são novos naquela área. Então, é um investimento, é um bem de capital para a empresa, que é um bem de capital para a própria pessoa. Legal, muito interessante isso, né? Eu estou vendo aqui, Augusto, certo? E quero dar boas-vindas a pessoas que conviveram conosco, né? Luana, Manuela e várias outras pessoas aqui, Jeane, Matos, tá certo? Todas elas aqui enaltecendo, certo? O quão importante nós tivemos juntos em alguns momentos, né? E conseguimos aprender, né? Dentro dessa caminhada. E aí, certo? Dentro desse contexto, certo? Vale ressaltar que eu formo uma pessoa dessa, tá? E até o professor Campos está falando sobre isso, né? Mas eu preciso também cuidar dessa pessoa, né? Porque essa pessoa, ela vai fazer parte da nossa realidade, ela vai multiplicar o nosso conhecimento, né? Eu preciso reter essa pessoa. E aí, como é que eu faço alguma coisa nesse sentido, Augusto? Muito bem. Trabalhando cursos de liderança, eu tenho feito uma outra pesquisa sobre fatores motivacionais. Sim. O que ele motiva dentro da empresa? O que ele motiva dentro de uma empresa qualquer? Geralmente as pessoas pensam no salário. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, o salário é importante. Não vamos dizer por aí que está doido dizendo que salário não é importante. Não, salário é importante. Mas você acredita que o salário, quando ele tira o primeiro lugar, a maioria das vezes ele empata com uma outra coisa. Às vezes ele tira o terceiro. Que coisas são essas? Bom relacionamento com os outros no ambiente de trabalho e reconhecimento, ou seja, oportunidade de crescimento dentro da empresa. Então, se eu tenho uma empresa que me preparou para ser multiplicador de crescimento e ela reconhece esse meu talento e ela me dá um benefício de qualquer forma, não necessariamente financeiro, mas, como eu disse, uma folga, ou um tempo para eu planejar, ou isso aí conta para a minha promoção futura, conta de alguma forma. Então, eu tenho aquele reconhecimento, eu sou reconhecido, e isso me deixa motivado,
não é? Isso me deixa motivado, porque eu estou participando, de alguma forma, da história da empresa e do crescimento dos que estão entrando, e eu sou valorizado por isso. Então, quando eu sou valorizado por isso, dificilmente eu vou trocar de lugar por causa, né, de alguns poucos reais. E isso a gente tem visto na prática. Eu já testei isso em sala de aula. Claro. Pessoas que usaram uma proposta X, um pouco maior o valor, porque tinham outros valores dentro da empresa que eram muito mais importantes do que aquele preço que, no final das contas, acabava não valendo. Verdade. Né? Conhecimento, a oportunidade de crescimento, a oportunidade de promoção, importantíssimo. É verdade. E assim, dentro da instituição, né, é importante lembrar, né, que nós somos demandados toda hora, né, atividades, né, execuções, resultados, tá certo? E quando eu sou um multiplicador, além de eu fazer essa entrega, né, do resultado, eu também tenho que ajudar os outros a fazer, né, a realizar as suas entregas, né? Como é que fica essa nossa, né, dentro desse contexto, esse nosso papel como multiplicador? De ajudar os colegas, ao mesmo tempo que eu estou ensinando. Olha, primeiro ele vai ser visto como multiplicador full time. Incrível. Se eu faço um curso contigo, aí durante a semana me surge uma dúvida. A quem eu vou recorrer? Primeiro é você, que foi que ministrou o curso e que está ali no setor ao lado, está na matriz, está na outra unidade. Rapaz, que me disse isso aqui, deixa eu dar uma ligada aqui para ele para tirar uma dúvida, me orientar. Isso acontece também com os colegas do lado. E nós estamos falando do facilitador interno, do multiplicador interno. E aí tem um detalhe importante que eu fui facilitador interno do banco durante o período que eu estive lá. Então, o que acontece com essa figura? Você é facilitador, você é um professor ali na sala de aula, mas você também é colega de trabalho dos seus alunos. É verdade. Né? Tem alunos que são colegas de trabalho, às vezes com cargo superior a você, porque eu dei curso para os gerentes, por exemplo, e eu não era gerente. Né? Então, às vezes a turma quer transformar você no Muro das Lamentações, no Salvador da Pátria. Aproveita. Olha, Alex, você que é lá do RH, meu filho, vê se tu fala isso assim, que tu não tá bem. Olha, você que é gerente, o que está acontecendo com você, o quê? Então, quero que você resolva, quero se lamentar. E aí você tem que ter muita habilidade, muito jogo de cintura, para deixar claro que naquele momento você está ali trabalhando aquele conteúdo. Depois a gente conversa, no cafezinho a gente bate um papo, depois você me procura lá no setor, mas se você deixar, transforma a sala num grande debate, num Muro das Lamentações, uma coisa parecida. Então não posso, tem que deixar os papéis claros. Por isso... Você imagina que na época que estava sendo implantado o plano de cargos e salários. Imagina. Por isso é fundamental, né, ter esse entendimento claro de quais são esses papéis para que a gente consiga chegar, né, no entendimento de qual é o resultado que aquele multiplicador ele pode proporcionar para a organização daquele cenário. Então, ouvindo o que você está trazendo, traz um significado. Todas as áreas dentro da organização precisam ter pelo menos um multiplicador, né? Sim, precisa. Porque mesmo que eu tenha passado por várias áreas da empresa, eu passei. E as coisas acontecem, as coisas mudam, as coisas evoluem. Então, eu trabalhei na contabilidade em 1900 e pedrinha. Não vale mais, meu filho. As coisas mudaram, as coisas modernizaram. Então, eu preciso ter pessoas que estão trabalhando, porque uma coisa que encanta o aluno na sala de aula é quando ele tem um facilitador que conhece o assunto na teoria e na prática, porque traz os exemplos. Essa história de levar a apostila com conteúdo, ler o conteúdo, o aluno tem dúvida, manda ler de novo, não vale. Ele tem que ter uma coisa que aconteceu dentro da empresa e que ele pode se dar como exemplo. É verdade. Então, ter realmente um facilitador em cada área é o ideal. Agora me fala um pouquinho, Augusto. Claro que você, dentro dessa experiência que você viveu, né, de turmas de multiplicadores,
tá? Conta algumas situações práticas assim que foram vividas e que a turma conseguiu levar para frente, que nesse acompanhamento a gente percebeu que fez sentido e conseguiu agregar valor lá no dia a dia. Tá, bacana. Vamos lá. Primeiro, eu vou contar aqui uma história do supermercado. Nossa. A aluna estava em sala de aula e ela me disse assim, horrorizada: professor, a menina entra para trabalhar aqui, ela não sabe a diferença entre o coentro e a salsinha. Deu vontade de rir na hora, mas eu fiquei sério. Aí ela disse: eu tenho uma pergunta para você. Quando você entrou, você sabia? Aí ela ficou assim, pensativa, e disse: olha, a pessoa está entrando na empresa, então ela não conhece. Nosso papel como multiplicador é dar esse conhecimento, é levá-la a construir esse conhecimento. Então, nós não podemos exigir de quem está entrando que ela já entre conhecendo. E ela foi se tocando, o papel dela era acolher a pessoa, não criticar, né? Mas acolher e levar o conhecimento. Ela está lá na empresa já, sei lá, 10 anos. Então, a pessoa entrou, não sabe a diferença do coentro com a salsinha, é normal, é natural, ela não conhece o documento, ela não sabe qual é o setor, ela não sabe que o fulano tal é o chefe, ela não sabe. Ela está entrando, tem que ser acolhida e informada. Essa é uma questão. A outra questão é, às vezes eu tenho a impressão que eu estou na sala de aula errada. Eu estou dando aula para a chefia, a chefia diz: a secretária vai fazer, e a secretária precisa fazer esse curso. Aí vem a secretária fazer, aí diz assim: o meu chefe vai fazer, eu já fez, porque ele precisa fazer esse curso. Ou então, a equipe vai fazer, porque a equipe precisa. Gente, peraí, eu estou na sala de aula errada, eu nunca estou com as pessoas certas. É porque, assim, até a pessoa se tocar, que se ela está na sala de aula, ela precisa daquele conhecimento. Embora os outros também precisem, mas ela precisa também, né? Precisa ser transformada, precisa mudar comportamento, precisa evoluir. Nós sempre precisamos evoluir, todos nós, eu, você, todos nós, precisamos crescer e evoluir. Então, às vezes, as pessoas estão dentro da sala e até não conseguem captar direito o ensino porque estão preocupadas com o que é lá fora. E uma vez, uma pessoa no curso de atendimento me disse: olha, devia dar esse curso para os clientes. Eu disse: olha, eu estou ministrando o curso para o cliente, porque você é cliente nos outros cantos. Como é que você se comporta quando você chega para o cliente? Você é cliente interno da sua empresa. Você atende os clientes internos da sua empresa, que são os colegas. Todos somos clientes de todo mundo. E todos temos clientes o tempo inteiro, ao nosso lado. O meu colega de trabalho é meu cliente. Ele precisa ser tratado como cliente. Então, às vezes, as pessoas não se tocam, que a coisa é exatamente como você falou anteriormente, mais comportamental. Eu estava ministrando um curso de multiplicadores e uma pessoa... Era uma turma de manhã e uma turma à tarde. Aí a pessoa estava na turma da tarde e disse: Augusto, eu posso trocar para a turma de manhã? Eu disse: olha, pode, porque nós estamos com o mesmo programa, acompanhando o mesmo cronograma, está tudo direitíssimo. Você pode, não tem problema. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que você quer trocar da turma da tarde para de manhã? Alex, é porque na turma da tarde tem umas pessoas que eu não fui com a cara. Ixi. Aí eu disse: deixa eu contar um segredo para você. Aí eu disse: o que é isso? O dia de manhã, minha querida, é feita de gente. Esse é o segredo. Então você vai chegar na turma de manhã, vai encontrar gente que você não foi com a cara também. E aí? Você vai fazer o quê? Voltar para a turma da tarde, abandonar o curso? Você está sendo preparado para ser multiplicadora. Você não vai escolher seus alunos. Chega aquela turma lá com 5, 30, 50 alunos, não sei. Se tiver alguém que você não foi com a cara, você vai expulsar ou vai desistir de dar o treinamento? Aí ela: é mesmo, né? Entendeu? Porque a sua função ali é desenvolver a pessoa, independente de quem seja. Então, você, primeira coisa, tem que gostar de gente também. Verdade. Porque senão você não sei o que você vai fazer. E é tão interessante quando você fala disso, né? Que tem gestores que têm medo de lidar com pessoas. Né? Quando você vê lá dentro da organização e o cara chega e fala: não, eu não quero. Ele tira esse papel que é fundamental dele e ele acaba delegando para outra pessoa, mas essa outra pessoa acaba não tendo, né, o mesmo cuidado que ele, como gestor, deveria ter. Né? E isso aí acaba atrapalhando.
Então, eu vejo uma formação de multiplicadores desse formato, né, acontecer com pessoas da operação, mas em especial também com gestores, né? Sim, o gestor é por excelência um educador. Uhum. Pelo menos precisa ser, porque ele tem pessoas ao seu comando. E uma das funções dele é educar essas pessoas. Então, ele é um multiplicador, um educador, dentro da sua função, dentro do desempenho do seu papel de gestor. O desenvolvimento das pessoas depende dele. Então, se eu digo, a minha equipe você é meu diretor, Dr. Alex, a minha equipe é a equipe de Medilk. Aí primeira coisa você deve olhar para mim e perguntar o que é que você está fazendo pelo desenvolvimento da sua equipe. Simples. Direto. A equipe é o espelho do gestor. Uhum. A equipe, eu já tive vivências sobre isso que me provaram isso. Então, se eu não desenvolvo a minha equipe, por que eu vou ter? Vou ter uma equipe excelente? Não vou. Uhum. Então, nesse desenvolvimento, eu tenho que atuar como educador, eu tenho que gostar de gente, eu tenho que cuidar das pessoas, do desenvolvimento das pessoas, saber o que é preciso para desenvolver cada um. Se é um treinamento, é um curso em sala de aula, é um treinamento em serviço, é um estágio não sei aonde, é um curso fora que ela tem que fazer, eu tenho que cuidar disso. Sim. E dar condições para que essa relação ela seja saudável, né? Eu acredito muito dentro desse viés, com que as pessoas naturalmente vão ter um prazer em cima daquilo que ela está experimentando naquela situação, né? Em sala de aula, dentro de uma reunião específica, né? Ou até lá no ambiente de trabalho mesmo, né? Quando você dentro do ambiente de trabalho tem lá um que conhece mais do Excel e o outro conhece um pouquinho menos. Aí o que eu faço? Eu vou lá, eu dou condições para esse outro chegar pelo menos um pouco mais próximo da minha performance. É incrível o quanto eu levo esse tipo de situação e as pessoas começam a evoluir e a dar mais agilidade, começam a ter resultados mais rápidos, sabe? É interessante esse entendimento. Quando você faz isso, além da evolução e da agilidade no resultado, você vai criar um clima harmônico dentro da sua equipe. Mais favorável, você vai criar, né? Um clima mais favorável, né? Mais favorável, um clima de cooperação. As pessoas vão tomar a iniciativa de ajudar, porque elas vão ter prazer em fazer isso, porque você está proporcionando esse ambiente. Isso é fantástico. Agora, conta pra gente alguma situação difícil que você enfrentou lá dentro de um processo desse? Camarada, eu estava ministrando um curso numa determinada empresa e apliquei um jogo. Você sabe muito bem, você é um expert em jogos. Apliquei um jogo que era um jogo de competição, um jogo que a gente transforma a sala de aula num cassino de apostas. Sim. Quando as pessoas, isso eu disse que vocês conhecem muito bem, quando as pessoas entram no jogo, elas se envolvem, elas se vinciam aqui, né? Por isso que o jogo é tão importante, porque se você faz uma entrevista, você gosta de trabalhar agora, você faz hora extra, meu nome é hora extra, meu sobrenome, né? E tal. Aí quando no jogo a pessoa se mostra, como é que ela, eu gosto de trabalhar em equipe, você aplica o jogo, se ela não gostar, ela se mostra. Então, temos duas situações desse tipo. Primeiro foi essa, que a gente transforma a sala de aula num campo de apostas. Sim. E se quatro equipes tentando ganhar o jogo, aí tem um segredo que eles têm que descobrir, porque se alguém blefar, quebra todo mundo. Certo. E aí, nessa hora, alguém blefou. Quando sai o resultado que todo mundo perdeu, eu, que tenho 1,65 m, me vi no meio da sala, os caras de 1,90 m, 1,80 m, apontando tudo na cara um do outro. Eu pensei que eu vou a cadeira, sabe? Mas, olha, você, seu otário, você blefou, você quebrou a gente. Gente, calma, isso foi só um jogo. Calma, vamos ver o que a gente aprendeu. Já aquela porra aqui no meio. Mas nós conseguimos contornar a situação. O pessoal esfriou a cabeça, aí fomos ver o que a gente aprendeu, aí foi fantástico, mas na hora mesmo foi, né? A outra foi que a gente estava aplicando um jogo que chama Recursos Desiguais, porque todo mundo tem que terminar 5 tarefas,
quadra equipes também tem, né, determinar 5 tarefas. Todo mundo precisa de régua, só tem uma na sala. Todo mundo precisa de tesoura, só tem uma. Todo mundo precisa, e assim vai. Aí eles têm que negociar entre eles, né? E aí, quando for uma hora, alguém da equipe diz: Augusto, você botou cola nos envelopes? Botei, tem uma cola aí. E cadê? Ninguém comprava cola. Camarada, era um curso de caixa. O sujeito botou a cola no bolso para ninguém pegar e ninguém ganhar da equipe dele. Só que quando ele colocou no bolso, ele não podia tirar, porque aí todo mundo via e ia querer. E aí a equipe dele também não saía do lugar. Ninguém saía do lugar, inclusive a equipe dele. Eu disse: como é que o camarada está se preparando para ser caixa e tem uma atitude dessa? Ele escondeu o recurso, em vez de negociar, que é um jogo que precisa negociar. Embora tenha um vencedor, mas é preciso negociar, é preciso entrar num acordo. O camarada escondeu. Aí foi engraçado, mas foi um grande aprendizado para mim, para a turma também. Foi fantástico. Legal. E é interessante. Da outra também, que eu trabalho com um amigo que faz teatro empresarial, e ele, às vezes, entra na sala de surpresa, como se tivesse entrado na sala errada. E aí a gente tem uma discussão ensaiada, depois eu sento e ele assume a situação. E numa dessas, quando ele entrou, que eu comecei a discutir com ele, o aluno se levanta e diz: professor, o senhor quer que eu bote ele para fora da sala? Aí não deu mais, a gente riu. Eu disse: não, eu tirei mesmo, pronto. Acontece muita coisa interessante, acontece. Mas é interessante, né? Isso é cada prática vai permitindo, né, a gente enxergar movimentos. E esses comportamentos, eles são despertados de forma muito forte, muito enfática naquele momento ali, né, do jogo, do simulador, né? E assim, eu acho que enriquece muito, né? Toda e qualquer situação, do tipo, tu imaginar, tu tem uma reunião, né, com o pessoal, tu vai trabalhar lá as metas. Se tu começa aquela reunião com o simulador, né, um jogo qualquer e tal, que esteja se remetendo àquela perspectiva que você vai trabalhar, seja lá as metas, por exemplo, né, ajuda as pessoas depois, quando forem tratando, a ficar fazendo esse elo, né? Tanto da situação experimental quanto do dia a dia deles. E aí você começa a perceber que elas vão levando a coisa de uma forma mais saudável, né? Perfeitamente. Aqueles jogos que você trabalha muito bem, que é a sua área, os jogos ao ar livre, que eles remetem à cooperação, ao trabalho de equipe, não é? Ao pensamento estratégico, ao pensamento conjunto, à visão sistêmica. E também, né, nós trabalhamos jogos em sala de aula, não ao ar livre, mas em sala de aula, que também remetem a essas questões. Então, eles são importantes por isso, porque eles dão uma visão concreta, prática, daquilo que se está discutindo. Legal, show de bola. E assim, eu estou vendo que tem vários colegas que estão entrando agora, certo? Nós estamos falando, né, da importância dos multiplicadores de conhecimento dentro do ambiente organizacional. Estamos aqui com o Augusto Cruz, estamos chegando aqui quase aos últimos 10 minutos, tá, Augusto? Então, quero questionar ao público, né, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma situação que vocês queiram passar para cá, aproveitem, esse é o momento, né, ímpar que nós estamos tendo aqui com o professor Augusto para a gente poder, né, discutir um pouco mais sobre essa temática. E Augusto, o que você traz mais desses movimentos, né, de multiplicadores que você vivenciou? Olha, hoje de manhã, pensando nessa nossa conversa, me veio uma figura interessante. Todo mundo aqui conhece um brinquedo infantil chamado gangorra, né? Sim. A criança senta de um lado, o outro senta do outro e ficam lá subindo e descendo. O que a gangorra tem a ver com nossa história toda aqui? Paulo Freire, educador, disse que o professor, ele só é professor porque ele tem aluno. Se ele não tiver aluno, ele não é professor, ele pode ter todo o conhecimento do mundo. Então, ele chama de docência. Ele diz: não existe uma coisa sem a outra. Então, dentro do campo do treinamento, seja em sala de aula, seja no treinamento em serviço ou nos jogos, tem que equilibrar essa gangorra. Horas o professor vai estar dominando mais, falando mais, aparecendo mais, mas tem que deixar também o aluno se manifestar, o aluno questionar, o aluno descobrir, e aí vai criando um equilíbrio, aonde você
como diz o próprio Paulo Freire, ele diz assim, o professor não ensina, ele cria as condições para o aprendizado. Então, você vai levando aquela turma, aquele aluno, a descobrir o conteúdo. Aí, quando ele descobre, quando ele chega à conclusão, é muito mais eficiente do que você ficar dizendo conceito, você ficar falando conceito. Então, essa prática, essa postura, ela é importantíssima, de você não jogar os conceitos, mas ajudar a descobrir, para que a pessoa tome posse, para que a pessoa internalize, que ela diga, eu cheguei, eu conheci, eu descobri. É uma segurança. É muito legal quando você traz isso, porque dentro da sala de aula, né, se espera muito que o próprio facilitador, ou que o líder, né, ou o multiplicador, dê todas as soluções, certo? Mas, na realidade, tem horas que nos ambientes, né, de debate, os próprios alunos acabam orientando uns aos outros. Rapaz, se tu fizer isso aqui, dá certo. Se tu fizer essa outra prática aqui, dá certo. Né? Porque, querendo ou não... Diga lá. Essa vivência é importantíssima, porque as experiências de um vão ajudando as dificuldades do outro e você, como facilitador, também vai conhecendo mais. Tem um jogo que eu aplico em tomada de decisão, aí as pessoas ficam esperando o gabarito, sabe? É incrível. É assim, é um jogo que você vai tomar a decisão sobre a vida da pessoa. Então, ele pode ter N finais. Pode demitir o funcionário, pode transferir o funcionário, pode ficar com o funcionário, acontece uma série de coisas. E aí as pessoas dizem, professor, mas qual é o certo? Eu digo, não sei. Aí as pessoas dizem, o senhor não sabe? Eu digo, meu filho, qual é o certo na vida? Depois que você toma uma decisão. Toda decisão é uma perda. Porque quando você faz uma seleção para um cargo e você chega nos 2 últimos candidatos, todos 2 muito bons, você não pode ficar com os 2, porque você só tem uma vaga. Então, quando você escolher esse, você dispensa esse. Se você escolher esse, você dispensa esse. Então, toda decisão é uma perda. Então, o jogo não tem gabarito. As pessoas ficam esperando isso aí que você disse. Como as pessoas esperam que o facilitador tenha todas as respostas, eles ficam esperando. Pessoal, qual é o certo? Eu digo, eu não sei. O certo é tomar. Qual foi o resultado da decisão de vocês? Vamos ver se foi a melhor. E é interessante, quando a gente está no ambiente, vamos supor, universitário, né, vem um universo de situações, né, e que nos ajuda a compreender, né, que a dialética é fundamental, que a gente precisa, de fato, né, trazer essências de movimentos, de conteúdo, e a partir daí chegar num consenso, né, do que é ideal para aquela determinada situação em que a gente está vivendo, né, naquele momento de sala de aula. E isso vai para todos os temas, né? É incrível. Tudo. As pessoas querem, às vezes, uma receita. Se a gente tivesse uma receita pronta para todas as coisas, então, pode ir, não? Não tem. A vida não tem. É porque a vida não tem um gabarito. A vida não tem um gabarito. Eu estou aqui na empresa, a empresa me convida para ser facilitador, para ser multiplicador de conhecimento. Só tenho 2 opções, eu aceito ou não. Sim. E se eu aceitar, vai acontecer isso, isso, isso. E se eu não aceitar, pode acontecer isso, isso, isso. Qual é o certo? Não sei. É como um aluno na faculdade chega para mim e diz, professor, qual é o melhor curso? Eu digo, isso é eu. Depende do que você vai fazer com ele. Depende do que você vai fazer com ele. Não depende do curso. Depende da sua qualidade de estudo e do que você vai fazer com ele. Então, a vida não tem gabarito. É verdade. Um dia desses, um aluno chegou para mim e falou desse jeito, Alex, mas me diga uma coisa, professor, você me indicaria quais livros para me estudar? Aí eu disse desse jeito, olha, vamos fazer o seguinte, eu acho que você precisa aprender com todo o cenário que está aqui ao teu redor. Certo? Assista um filme, ouça uma música, mas com um olhar clínico, né? Se dê condições de você ir a um museu, se dê condições de você ir assistir a um teatro, porque em tudo na vida nós estamos aprendendo. E se eu tiver com o meu olhar voltado para essa questão, é mais fácil com que a gente consiga crescer. E esse crescimento, aí sim, a gente faz um passo ser saudável para frente, né? O Álvaro Vieira Pinto, no seu livro 7 Lições para a Educação de Adulto,
Ele diz que a escola não é o único lugar de aprendizado, e talvez não seja o melhor. Depende. Uma das lições mais marcantes para mim não foi na sala de aula, foi debaixo do viaduto do Mercado Central. Eu estava ministrando um curso na Cefaz, precisava de uma resposta de um gabarito, de um quadrado mágico, e eu havia perdido o gabarito. Eu poderia fazer, mas ia demorar. E aí eu saí para almoçar, quando eu passo embaixo do viaduto, estava um sujeito fazendo desenho em alumínio. Só de bermuda, sem camisa, já meio tapado. Aí ele olhou para mim assim e disse: o que você faz na vida? Eu disse: para simplificar, eu disse: sou professor. Ah, você é professor? Então resolve isso aqui. Riscou o quadrado no alumínio e me deu. Aí quando eu olhei, Alex, era exatamente o quadrado que eu ia utilizar. Quadrado. Aí eu tive que ser humilde o suficiente para dizer: não sei não. Resolve aí para mim, por favor. Ele deve ter pensado: que porcaria de professor é esse que sabe nem resolver isso? Você quer assim, resolveu. Me deu o resultado. Aí eu olhei para ele e disse: meu querido, você não sabe quão valiosa foi a sua lição. A lição que você me deu. Muito obrigado. Deus me pague. E fui embora com o resultado. Onde era que estava o conhecimento, o saber naquela hora? Estava no sujeito sentado na calçada, decorando alumínio, já tomado as cachaças. Ali estava a fonte do saber naquela hora. Não é em mim, sou professor. Então, o saber está em todo canto. E se permitir a buscar isso é o que faz a diferença. E assim, professor Augusto, eu quero lhe agradecer muito, certo, pela sua presença nesse momento, né? Vamos ter outros encontros, tá certo? E você sempre é uma pessoa muito bem lembrada dentro da nossa empresa, tá certo? Quero lhe agradecer demais. Vivemos aqui o nosso 5º Tirando de Letra, tá certo? Caso algum de vocês ainda queiram fazer alguma pergunta, algum questionamento, eu vou pedir a partir de agora para que vocês mapeiem esse QR Code, porque aí vai para o nosso sistema e essas perguntas vão ser direcionadas, tá, para o nosso professor Augusto, que ele vai ter todo o carinho, toda a dedicação, certo, para poder responder a cada um de vocês. Muito obrigado de coração, certo, a todos pela presença. Quero enaltecer que esse Tirando de Letra, ele acontece toda quinta-feira, tá certo? Então, quinta-feira, 18h30, já coloca na tua agenda, né, que logo nós vamos ter profissionais tão incríveis quanto o professor Augusto e outros que já estiveram conosco dentro desse programa. Dia 9/7 é o próximo encontro, tá certo? E eu conto com a presença de todos vocês lá. Muito obrigado e Papai do Céu abençoe cada um de nós. Amém. Boa noite, Alex. Muito obrigado, foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer sempre estar trocando papo com você, que eu conheço há muito tempo, graças a Deus. Valeu. Até mais, tudo de bom. Tchau, tchau.